Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum, e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas, e de terem ramos, e a de dar fruto na sua hora? O que não nos faz pensar, a nós, que não sabemos dar por elas? Mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem? Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isso é falso, tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins, quando o começo da manhã está raiando e, pelos lados das árvores, um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado, como pensar na saúde, ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo: aqui estou. Isso é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração, e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê, e chamo-lhe luar e sol, e flores, e árvores, e montes, e amo-o sem pensar nele, e penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não conhecêssemos. Por isso se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera e um rio aonde ir ter quando acabemos.